Oi, gente, eu sou o Titi. E eu sou o Xandeco e esse não é o Virou Festa. Ah, é mesmo, gente? Pois é, então, vamos explicar. Esse é um vídeo do meu canal pessoal, o canal Titi Fabre. Mas estamos usando aqui, no improviso, o cenário do canal Virou Festa, que é o nosso canal principal no YouTube, nosso canal de fofocas. Porque, geralmente, onde gravamos o meu canal pessoal, que é a sala de estar aqui de casa, né? Esse local aqui de casa, teve um acidente. Ali aconteceu uma coisa que não... Tem saiu, obras, né? Não, eu acho que tá antes da obra, quando a gente tem o problema, daí depois vem a obra pra consertar, a gente tá antes... Enfim, gente, aconteceu uma baixaria sem limite na nossa sala. Em breve a gente pode até fazer um vídeo, se vocês quiserem, mostrando tudo isso. E vai. O lado bom disso é que agora a gente pode redecorar. A gente pode dar uma mudada no visual, trocar uns móveis que a gente já não gostava tanto, não é mesmo? Então, por isso, o vídeo de hoje no meu canal pessoal está sendo aqui no cenário do Virou Festa. Não se confundam e se divirtam, tá? Porque hoje a gente vai responder os comentários de vocês sobre a nossa viagem, né? A segunda parte da nossa lua de mel, que foi pra Nova York. Até o último vídeo a gente tava postando ainda, né, episódios da gente lá em Nova York, vivendo as aventuras alucinantes na grande maçã dos Estados Unidos. E vocês viram todos os nossos altos e baixos lá, todas as nossas alegrias e desesperos, um pouquinho de desgosto, de revolta, e foram deixando perguntas nos vídeos, não é mesmo, Lelê? E aí a gente separou algumas delas aqui pra responder, né, tentando sempre pegar as perguntas que na maioria aí fez parecida, tal, pra tentar responder a grande maioria das pessoas, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos abrir essa... Ai, meu Deus, eu tô nervoso, gente, eu tô nervoso porque é muita emoção. É a sala toda cagada, né? A gente no improviso no outro cenário e aqui respondendo essas perguntas pra vocês, trazendo alguns recibos, inclusive financeiros dessa viagem. Aguardem e se já estão gostando, não esqueça de clicar no like, por favor. Cliquem sim no like, ajuda bastante. E se acabou de chegar também, aproveita pra se inscrever, porque se você tá inscrito no Virou Festa, você não tá inscrito nesse aqui. Embora o cenário seja também o mesmo, especialmente apenas pra esse vídeo. Ah, meu Deus, Lelê. Bom, vamos começar aqui com a pergunta, então, da Priscila Cordeiro, que inclusive é membrana, faz parte do clube de membros aqui do canal pessoal. Muito obrigado, Pri, pelo apoio. E ela disse, ó, qual o momento mais divertido da viagem? Onde voltaria mais vezes? E pagaram algum mico por aí? Lelê, eu olhando assim de bate-pronto, eu nem sei dizer qual foi o lugar mais divertido, porque eu acho que a gente se divertiu em muitos lugares da viagem. Eu tenho carinho, assim, por vários lugares, né? Acho que a Estátua da Liberdade foi legal, não foi? Sim. Central Park foi legal. A exposição da Barbie, a exposição de Friends. Passeio onde tinha ali a casa o prédio da Mônica, sim, a casa da Carrie. Pois é, aí ó, você trouxe uma coisa legal. Que esse dia que a gente pegou pra gravar muitos lugares onde aconteceram as gravações, né, gente, de séries e filmes, como por exemplo, aonde é ali o prédio oficial de Friends, a casa lá, né, o apartamento da Carrie Bradshaw de Sex and the City. Foi um dia que a gente andou muito por lugares, na verdade, de Nova York, que não era aquela muvuca onde a gente estava hospedado, né? Times Square, Broadway, ali a região do Central Park também, que tava muito muvucado, porque a gente ficou ali no mês de dezembro, então era o mundo inteiro de férias querendo passar essa temporada em clima de Natal em Nova York. Então era assim uma coisa estressante de tanta gente querendo estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. E quando a gente foi gravar esses momentos aí, desses lugares de filmes e séries, a gente andou por uma Nova York não tão muvucada, porque são ruas e bairros e lugares onde pessoas moram de forma tranquila, ou trabalham e tal, mas que não são centros, né? Vamos dizer assim, pontos turísticos, né? Por mais que a gente viu muita gente indo também nesses lugares ali, por conta desses motivos também, de ser, por exemplo, o prédio de Friends, mas ainda assim num número muito menor do que você tentar ver a árvore de Natal do Rockefeller Center. Então a gente sentiu um pouquinho do que a gente vê realmente nas séries e nos filmes, dessa vida nova-iorquina pulsando de forma normal, sem histeria, né, Lelê? Sim, é que não eram pontos para turista, né? Tava ali, não tinha uma lojinha, não tinha ninguém lá, né? Sim. Era só passar na frente pra ver. Exatamente. E aí deu pra sentir um pouco essa vibe mesmo, sabe? Tipo, meio que... pode parecer bobo isso, mas acho que quem tem esse sonho vai me entender. Eu tava meio que realizando um sonho adolescente
de entrar e sair do metrô de Nova York, e andar pelas ruas e fazer as coisas de forma normal, assim, sabe, gente? Que muita gente gosta de fazer viagem com roteiro pra visitar grandes pontos turísticos, o que é muito legal também. Mas às vezes você gosta tanto de uma cidade, você sonha tanto em conhecer aquela cidade, que você quer também ver um outro lado dela, que é o lado mais natural dela, das pessoas, dos locais. E a gente teve essa oportunidade quando a gente gravou aquele vídeo. E foi muito especial, né? Foi. Acho que é estranho dizer, pode ser estranho pra muita gente isso aqui, mas esses são lugares que eu voltaria, eu passearia por lá de novo, apreciando essa vida normal da cidade, assim. Você também, né? Assina embaixo. Foi um dia muito especial, gente, pra vida, assim, sabe? Agora vamos responder a pergunta da Débora Silva, que tá representando muita gente que ficou preocupadíssima com a nossa gatinha Lana durante toda a viagem, né? A Débora falou aqui, ó, que tem 2 gatas na casa dela que são lindas e que ela não aguentaria ficar tanto tempo longe delas. E como que a gente tá vivendo, né? Como a gente viveu, né? O dilema da saudade da Lana, né? Gente, tem que encarar. Acho que Xandeco sofreu mais que eu até. Tipo o bichinho, o gatinho preto que eu vi na Fall Schwartz lá. Fez ele derreter, gente. Lembrava dela o tempo todo com os esquilinhos. Pois é. E ele ficou o tempo todo ligado com a Lana através das câmeras que ele espalhou aqui no nosso apartamento, que foi o Big Lana Brasil. Ele ficou espiando ela o tempo todo. Mas a saudade não tem o que fazer. Mas assim, antigamente a gente também não conseguia se desvincular da Lana pra fazer viagens. Tanto que as nossas viagens eram viagenzinhas super rápidas de final de semana. A gente colocava a mãe do Xandeco aqui, minha sogra amada, Cuca. Um beijo pra Cuquinha. E era uma coisa problemática, porque a gente ia com a cabeça aqui, não curtia tanto a viagem. A Cuca não ficava tão legal aqui também, porque a Lana não gosta que outra pessoa fique com ela aqui. Ela gosta de ficar sozinha, gente. Olha que loucura. Nessa ida pra Nova York, além da gente ter deixado ela com câmeras espalhadas pela casa toda, com um sisteminha de coisa que soltava comidinha pra ela de tempo em tempo, que hoje em dia a gente pode usar dessas coisas tecnológicas, né? Esses comedouros que dá pra programar, a fontinha de água, que quando ela passa, solta a aguinha pra ela beber e tal. Mas a gente também contou com a Cuca, a mãe do Xandeco, que vinha aqui, dia sim, dia não, e nos dias que a Cuca não vinha, vinha minha prima Thalita. Então a Lana sempre tinha alguém passando por aqui e ninguém aqui o tempo todo com ela, que é uma coisa que estressa muito ela. Esse é o jeitinho da Lana, a gente foi aprendendo com o tempo, testando, tentando, a gente descobriu isso. E ela ficou muito bem. E a gente pode até falar aqui pra Débora que foi uma coisa que evoluiu no comportamento da Lana, que antes ela ficava realmente abatidinha, triste. Quando a gente voltava, ela estranhava a gente um pouco. E depois dessa viagem, ela só não recebeu a gente muito bem também, como ela mudou o comportamento com as pessoas que vêm em casa. Ela rosnava, ela se escondia. E agora não, ela tá muito de boa. Qualquer pessoa que entra em casa, ela tá ficando de boa, ela fica junto, ela fica perto. Não pode ficar lá interagindo muito com ela, senão ela acha ruim. Mas ela ficou de boa. Então a gente viu que teve uma melhora no comportamento dela, né? Sim. Acho que ela aprendeu a desapegar um pouquinho da gente e ver que outras pessoas também podem ser legais. E dar comida. Com ela. Não é só a gente que é fonte de comida, principalmente, porque gato é assim, né, gente? Então acho que se a gente puder dar uma dica é essa. Vai testando, vai sentindo, vai criando esse espaço e tal, porque teve um momento que a gente falou, pô, a gente tem tanto sonho aí de viajar, de conhecer tantos lugares no Brasil e no mundo. A gente trabalhou tanto pra conseguir ter essa condição e agora por causa da Lana a gente não vai conseguir? A gente foi tirando preocupações, né? De tipo, se ela ia ficar mal, se ela não ia comer, se ela não ia fazer cocô, se ela ia derrubar alguma coisa, sabe? Mas a gente sente mais saudade dela do que ela da gente, no final das contas, porque monitorando pelas câmeras, ela brincava com os brinquedinhos, ela dormia, ela comia nos mesmos horários de quando a gente tá em casa, né? Quando a gente chegou, ela tava mais gordinha até, No final das contas, o gato é mais independente do que a gente imagina, e a gente já imagina que eles são muito independentes, né? E agora é uma pergunta dupla, Lelê, que é sobre o hotel. O Itz Gabriel perguntou: Titi, a hospedagem no hotel foi caro devido à alta temporada de Nova York, como eu disse aí, né? Temporada de dezembro, Natal, aquela coisa. E a Clau 3457 perguntou se não daria pra gente trocar de hotel, né? Porque ela viu que a gente tava bem desgostoso com o nosso hotel. Gente, resumidamente assim, ó, vocês querem saber, o hotel realmente foi a pior parte da nossa viagem. Muita coisa aconteceu com base no hotel que acabou nem sendo retratado em todos os 20 e tantos vídeos que a gente gravou em Nova York. Primeiro que a insatisfação de ter pago um hotel que tem uma excelente localização, mas que não garantiu pra gente
nenhum, nada assim, de bom atendimento. Os caras mal falavam com a gente quando a gente precisava de alguma coisa no quarto, como recarregar o sabonete, que foi uma coisa que a gente mostrou pra você, que acabou o sabonete e não repunham. A gente ia na recepção falar, o cara pegava qualquer pedaço de papel de presunto que tava na frente dele, ele anotava o número do quarto, mais sabonete, jogava em qualquer lugar na nossa cara, sem entregar pra ninguém que seria responsável por isso, e deixava aquilo e nunca mais tivemos sabonete, ao longo de todos os dias que a gente ficou lá. A gente ia lá e comprava na loja e acabou. Assim como também tivemos assombração no quarto, gente. Essa parte eu não contei, acho que no clube de membros eu meio que falei, né, num dos vídeos do clube de membros, que a energia tava meio pesada. Teve um outro vídeo do clube de membros que eu tava falando com vocês e teve o barulho, e foi ótimo, porque daí quando eu assisti o vídeo do clube, o barulho realmente acontecia, um barulho sinistríssimo atrás da cama. E teve uma noite que eu acordei e tinha uma mulher de vestido branco parada na frente da cama. Eu nunca vi espírito, gente. Eu já senti, obviamente, umas coisas, uns arrepios, uns negócios, mas eu nunca tive esse lance de ver uma coisa parada na frente. A partir desse dia eu comecei a ouvir umas vozes estranhas dentro do quarto. Daí eu falava, tá falando comigo? Ele falou, não tô falando. Eu falei, mas que é isso? Uma coisa que eu não entendia e que foi me deixando aquilo muito nervoso. E eu só falei pra ele depois que a gente voltou, porque não queria botar pilha com relação a isso. E várias outras coisas, gente. Principalmente, que acho que foi o fato da gente se sentir muito mal de saúde lá, que era o climatizador do quarto, que era muito velho, não dava pra regular aquilo. Às vezes ele ficava muito quente, a gente acordava à noite num frio de menos 4 graus, mas suado, molhado na cama. Olhava, o negócio tava com a temperatura que era pra ser e não tava essa temperatura. Porque a gente vê aquecedor em série, filme é aqueles aquecedores a gás, que é um negocinho assim, ou até elétrico mesmo, né? E que traz o calor. O que tinha lá era um ar-condicionado, um climatizador, que pra esquentar devia passar pelo ar, mesmo o ar que passa ar-condicionado também, que às vezes fica úmido, ele retém a umidade. Então não tava vindo um ar bom pra dentro do quarto, e era a única maneira de esquentar o quarto. E um ar sujo, né, amor? Porque teve um dia que o Xandeco reparou, né? A gente até mostrou que a gente deixou as malas abertas ali. Na verdade, a gente deixou as malas ali fora do closet do quarto, porque o closet, assim como os armáriozinhos da cozinha do quarto ali, né? Que ela era tipo uma kitnetzinha, tinha um cheiro muito ruim, um cheiro meio que de umidade, de coisa fechada, de coisa velha, tal, estranhíssimo. Aí a gente não quis acomodar nossas coisas nos armários pra que elas não pegassem aquele cheiro ruim. A gente comprou vela aromática, aquelas coisas que vocês viram no vídeo do quarto. Teve um dia que a gente olhou e tava toda a primeira camada de roupa, assim, das malas, tudo empoeirada, porque saía pó de dentro do climatizador. Nossa, só de falar tá dando coisa. Pois é. Eu também, tá coçando aqui já, ó. E nisso, gente, começou a atacar rinite, sinusite, todas as ites, entendeu? E aí, como a Clau pergunta aqui, não dava pra trocar de hotel? Gente, quando a gente reservou esse hotel, 4 meses antes da gente viajar, a gente se sentia com um cronômetro na cabeça, porque depois de ter decidido comprar as passagens, era realmente ali só reservar o hotel. E a gente tava com o site de reservas de hotel aberto e com as nossas opções. E cada vez que a gente ia olhar as opções para fazer as comparações com calma, para fazer uma boa escolha, um desses hotéis já não aparecia mais como disponível, porque já tinha tudo reservado. É realmente alta temporada em Nova York, é muito difícil de você conseguir um hotel. Teve um momento lá que no auge do desespero a gente foi ver um hotel que tinha vaga, mas ele era absurdamente caro. E esse que a gente ficou, apesar da porcaria de ser, já era muito caro. Respondendo também aqui o Gabriel que perguntou, os nossos hotéis variavam no dia. Cada dia custava um valor de diária diferente. Esse Spelunca que a gente ficou em Nova York, a diária mais barata que a gente pagou foi de R$ 1.490,56. A noite mais barata pra ficar nessa condição. E a mais cara, que acho que foi ali quando se aproximava mais de Natal, dessas coisas, final de semana, exatamente, foi de R$ 2.269,95. Então, quando as pessoas comentaram, mas por que vocês não ficaram no hotel melhor? Porque, primeiro, não tinha opção. E segundo, por esse valor, a gente achou que esse hotel já seria bom. Gente, elevador quebrava, ficava todo mundo tendo que subir de escada. O atendimento, a maioria das vezes, era uma pessoa só responsável pelo hotel inteiro. E basicamente, o que a gente resume do hotel é o seguinte: eles não têm a menor obrigação de agradar ninguém, porque a maioria das pessoas que estão indo lá pra nunca
nunca mais voltar. Vão lá e falam, não volto nunca mais nesse lugar. No dia seguinte, aliás, no mesmo dia que essa pessoa sai, já entra mais um enorme grupo de pessoas pra entrar, se aborrecer e nunca mais voltar. Só que é o mundo inteiro vivendo essa experiência de apenas uma vez pra nunca mais voltar nesse hotel. Então eles não se puxam pra entregar melhor qualidade de estrutura, de atendimento, de climatização, de roupa de cama limpa, de bom cheiro no quarto, de higiene. Banheiro quebrado, com vazamento. Eles não se importam. É basicamente isso. Eles não têm nem tempo de pensar nessas coisas, porque é um giro maluco de muita gente esperando aquilo lá, porque a localização realmente é muito boa. E se você quisesse melhor que isso, você tinha que pagar muito mais caro. Sim. Se você quisesse pagar melhor que isso pelo mesmo preço, era mais longe do centro da cidade. Exatamente. Então, olhando nos filtros, nos parâmetros, né, era o que eles tinham para entregar por esse valor nessa época do ano, né? Exatamente. E a gente, olhando pelo lado mais positivo possível, a gente ficou numa localização maravilhosa que deixou a gente, permitiu que a gente fizesse muitos passeios com muito mais comodidade, porque a gente estava muito perto de muitos lugares. Porém, deu ruim na saúde, no medo, porque eu tava vendo assombração, e acabou que aquela coisa de viagem que é tão importante, né? Poder descansar, se recompor para no dia seguinte enfrentar a rotina cansativa da viagem de novo, a gente não tinha. Quando a gente tava na rua com muito frio, a gente tinha vontade de voltar pro hotel pra se abrigar do frio. Chegava no hotel, a gente tinha vontade de sair pra rua de novo, porque a gente não conseguia ficar lá dentro, porque atacava tudo as it, gente. A pior parte da nossa viagem é esse hotel. Inclusive, anotem esse nome, Candlewood. Não vão. Não, mas se for ficar nesse, não vai. Ou vai também, porque às vezes a pessoa não vai ter o mesmo problema que a gente. Às vezes era o nosso quarto, não isso era o hotel. Isso que eu ia falar, às todo. vezes o ar-condicionado de outro quarto vai estar melhor, vai ser outro fantasma, mais legal no outro quarto. Uma outra época que não vai precisar usar aquecedor, né? Exatamente. Varia, cada experiência é uma experiência. Exatamente. A próxima pergunta é da Alice Aguiar, 5403. Ela perguntou aqui qual foi a melhor comida que comemos em Nova York. Gente, os caras, comida mesmo, a gente sentiu que eles não sabem fazer, não. Pelo menos o lugar que a gente comeu dessa vez, assim, não foi tão bom. Mas doce eles fazem como ninguém. Então, assim, todos os M&M's que a gente comprou, a gente pirou, a gente gostaria de ter comprado muito mais. Agora, os donuts da Krispy Kreme, pra mim, imbatível. Uma experiência sensorial e gastronômica que eu simplesmente tô levando pra vida. Não vejo a hora de ir pra lá. Diz que agora vai ter no Brasil também um negócio desse, mas não sei se vai ser igual, né? Mas a gente pode ver quando lançar. Podemos fazer até um vídeo degustando, porque agora a gente sabe exatamente o que é aquela nuvem de açúcar, que é os donuts da Krispy Kreme. Pra mim, aquilo foi maravilhoso. E o IHOP também, que é aquelas panquequinhas, gente, também uma realização de um sonho adolescente, de comer a panqueca de café da manhã dos gringos com maple syrup, que também é dos deuses, aquela calda, que não é caro, gente. Não é caro de valor. É que todo mundo no vídeo ficou falando que maple syrup é a mesma coisa que o caro daqui do Brasil. Não é, gente. Cara, é glucose de milho. Esse negócio de maple syrup é um negócio que é do Canadá. Que não parece caro, não parece mel, não parece melado de cana, não parece caramelo. É uma outra coisa que, pelo menos aqui no Brasil, nunca experimentamos parecido. Nunca experimentou. Né? Acho que talvez a gente possa procurar. Dizem que tem no Brasil pra vender o próprio maple syrup pra experimentar. Importado A gente pode experimentar esse aí que parece que tem aí. Vamos ver no shopping a próxima vez que a gente for. A gente pode até fazer vídeo disso também pra tirar a teima. Mas ele não parece mel, ele não parece caro. Ele não parece nada. É o sabor da felicidade. É a felicidade engarrafada. E você, Lelê? Além de... eu sempre lembro muito do meu hambúrguer com abacate do Shake Shack. Ai, Shake Shack. Tinha esquecido o Shake Shack foi também. Foi muito bom. Muito memorável. E a pizza da família libanesa também. Tava muito boa. Que a gente comeu dando nada e ela entregou tudo. Inclusive a gente achou até melhor do que a Joe's Pizza, que é a pizzaria lá que forma fila na frente. A gente achou a dos libanês bravos, como eles estavam bravos com essa família, gente. Agora vamos responder a pergunta da Tarcísia _Tarcísia, que também faz parte do clubinho de membro do canal aqui, do Clube do Titi. Inclusive, muita gente pergunta, o que é esse T que aparece do lado do nome de certas pessoas? Essas pessoas que têm esse Tzinho, gente, é que fazem parte do clube do canal, do Clube do Titi, e apoiam o meu canal. Inclusive, sou eternamente grato a essas pessoas. E a Tarcísia perguntou, como são os metrôs de Nova York? São feios como nos filmes? Eu vou deixar o Xandaco responder primeiro. É que a gente tem opiniões diferentes, né? Eu não me
me senti com um nojinho em nenhum momento das vezes que a gente andou de metrô, e foi bastantes vezes. A gente não viu nenhum rato no metrô, as coisas não estavam tão sujas assim, a gente não pegou nenhuma estação lotada. Então eu não tenho nada mal pra falar. Ele parece ser um pouquinho mais velho do que o de São Paulo, por exemplo, né? Porque eu acho que é de fato. É realmente, velho, né? Tipo, de São Paulo é mais novo, a gente vê pelos materiais, pelas coisas, né? Os de Nova York, eles são mais antigos, eles parecem mais encardidos de tempo mesmo, né? Mas eu não falo mal, não tenho nada pra falar mal dos metrôs, pelo menos. Eu acho que assim, o metrô é um grande amigo, é um grande aliado na viagem, então você tem que se entender com ele, porque ele salva a sua vida, porque Nova York é assim, ou você anda a pé, ou você anda de transporte público e abuse e use do metrô, porque ele é realmente o que te faz atravessar a cidade o tempo todo. Pelo menos essa é a nossa percepção dessa viagem, dessa vez que a gente foi. Mas assim, gente, o negócio causa uma impressão meio ruim, porque sim, ele é muito antigo. As estações são muito antigas e elas são encardidas. A aparência, assim, é meio estranha. A gente às vezes olha sempre que a grama do vizinho é mais verde. A gente tem aqui hoje, eu que já morei em São Paulo pra fazer faculdade, orgulho do metrô de São Paulo, porque realmente é muito bem mantido, higienizado, conservado perto do metrô de Nova York. Não é ruim, mas o nosso está um pouquinho à frente na questão higiene. Que ele é mais velho que o de São Paulo, é óbvio. Sim. Mas não é porque é velho que precisa ficar sujo, né, minha gente? Dá pra dar uma faxinazinha, coloca um cloro, um álcool 70, que tudo fica maravilhoso. Ele parece que não foi atualizado, né? Tipo, ele é meio escuro. Você vê que os trens mesmo, né? Os vagões são antigos, né? Não trocaram por novos, assim. Funciona, mas... A gente limpou, tá novo, sabe? O problema é que ninguém limpou, essa que é a verdade, tá? E agora, gente, vamos responder aqui a pergunta da Li Pimentel, que ela foi pra fofoca. Ela gosta da fofoca e ela pergunta o seguinte: vocês perceberam algum brasileiro sem noção lá em Nova York? Algum inscrito do canal encontrou vocês lá? Amo vocês. Atenção, porque é difícil de falar sobre isso sem chatear as pessoas. Mas assim, a gente encontrou, assim, vários inscritos, né? Teve gente que encontrou a gente na porta do hotel, teve gente que encontrou a gente na Macy's, né? No meio da decoração de Natal, foi lindo. Teve outras pessoas agora que eu não lembro, assim, mas que encontraram a gente. Teve gente que encontrou a gente, mas ficou sem graça de falar com a gente, mas que de longe a gente via que a pessoa ficava olhando pra gente com um olhar de ternura e a gente dava um tchauzinho e respondia. Mas isso é uma delícia, porque a gente se sente um pouco acolhido e tudo mais. O que aconteceu, acho que de sem noção, foi que teve muita gente que eu acho que nem inscrito do canal que ficou sabendo que a gente ia pra Nova York e ficou tentando mostrar que era muito íntimo da gente e querendo fazer. Isso, tô falando, gente, de, por exemplo, criador de conteúdo que mora em Nova York e que queria gravar com a gente, que queria fazer passeio com a gente, que queria não sei o quê. E, poxa, a gente tava fazendo essa viagem pra se curtir. Era também as nossas férias. Óbvio que tudo virou vídeo pra gente, mas esse é um hobby nosso de fazer tudo virar vídeo, né? A gente nem vê mais como trabalho. Pra mim, principalmente, é uma coisa que me dá uma satisfação. Eu gosto de gravar tudo, não só pra compartilhar, mas também pra ficar registrado. Pessoas comuns que não tem canal no YouTube também gravam suas próprias viagens, né? Mas a gente não encara isso como trabalho. Aí outros criadores de conteúdo tentar marcar com a gente pra gente fazer collab, pra gente gravar vídeo, pra gente não sei o quê, durante uma viagem de lua de mel, de extremo lazer da nossa parte, começou a deixar a gente meio irritado. E aí isso começou cedo. De repente começou a aparecer outras pessoas oferecendo seus serviços pra que a gente encontrasse com elas. Então era gente oferecendo a carona do aeroporto até o hotel, gente oferecendo hospedagem dentro da própria casa. Como é que a gente, numa viagem de lua de mel, vai ficar na casa dos outros? E como é que a gente vai ficar na casa dos outros que a gente não conhece? Eu já fiquei no hotel com uma fantasma, foi horrível. Imagina na casa do outro que a gente não conhece. E de repente, a gente tava no meio de um leilão de coisas, querendo cada um oferecer uma coisa mais legal que o outro, meio que tentando cativar a gente pra que esse encontro acontecesse, pra que essa gravação junto acontecesse. E a gente começou a ficar muito desconfortável com isso. Acho que essa foi a parte mais sem noção. E acho que também teve uma coisa sem noção de pessoas próximas nós, que não são também seguidores, não são nossos inscritos queridos e tudo, que a gente tem muita consideração, que são pessoas
próximas assim, que são amigos, que a gente não vê há muito tempo, que há muito tempo não manda um feliz aniversário, não manda um parabéns por isso, por aquilo. A gente também não manda, porque vai perdendo o vínculo. E que quando ficou sabendo que a gente ia pra Nova York, começaram a mandar mensagens gigantescas, como se as pessoas fossem os prefeitos de Nova York. Vocês precisam fazer não sei o que, não sei onde. E que começou a deixar a gente assim, tipo, meu Deus do céu. A pessoa não fala com a gente nunca e de repente começou a mandar um dossiê de Nova York pra gente. Calma, a gente não tá pedindo ajuda com roteiro, a gente não tá pedindo ajuda com nada, porque desde criança a gente já tinha o nosso roteiro na cabeça, cada um com sua vontade em particular e muitas vontades em comum de conhecer cantinhos da cidade de Nova York pra realizar o sonho de coisas que a gente via no cinema e na TV e aí o que faz sentido pra gente pode não fazer sentido pra muitas outras pessoas que inclusive podem olhar o nosso roteiro da nossa viagem de Nova York e falar, não acredito que eles não foram ali, foram aqui, mas foi o que deixou a gente feliz. E quando uma pessoa vem e manda o roteiro dela pra você, eu acho no mínimo indelicado, porque ninguém pediu, sabe? Tipo, não é que a gente tá indo pra um lugar que a gente não tem a menor noção de onde a gente tá indo. E aí a gente começou a ficar meio irritado com isso. Teve até um momento que eu coloquei lá um story no meu Instagram, tipo, gente, não precisa mandar nada, a gente não tá precisando de nada, tá tudo reservado, tá tudo comprado, tá tudo certo já. E o nosso roteiro tá sendo feito com base nos nossos desejos do que a gente quer conhecer em Nova York. Então realmente essa foi a parte pra gente sem noção, assim. Agora vamos pra próxima pergunta, espero que a gente tenha respondido a Li Pimentel aí. É uma pergunta meio que dupla, porque a Fabiana da Silva e a Ivone Gomes perguntaram sobre as nossas cidades visitadas, né? Que no meio do ano foi Los Angeles e agora no final do ano a gente foi pra Nova York. E elas meio que estão perguntando qual ficará mais forte no coração, qual cidade a gente voltaria. Pode começar você, vai. Comparando essas duas viagens, eu acho que Los Angeles foi uma viagem mais tranquila, mais de descanso, assim, acho que a gente conseguiu aproveitar as coisas mais com calma. Acho que Nova York, por ser, nessa época, uma cidade mais movimentada e os percalços que foram acontecendo, né? Eu acho que não ficou... Como for pra comparar as duas, né? Eu acho que a de Los Angeles ficaram com mais lembranças solares, assim, né? Literalmente. Literalmente, porque em Los Angeles o sol ia embora às 9 da noite. Em Nova York teve também isso, que atrapalhou um pouco a gente. Era 4:30 da tarde, anoitecia num tanto que a gente precisava sair da rua, porque começava a ficar muito escuro, muito frio e tal, e dava aquela sensação, né? Acho que de instinto da gente ir pro abrigo, né? Pro hotel, e quando a gente chegava no hotel, a gente não tava se dando bem ali naquele ambiente. Em Los Angeles também, o hotel era um hotel que a gente ficou muito bem acomodado, que tinha um atendimento muito acolhedor, foi muito legal. Então acho que se for pra colocar uma no coração, Los Angeles. Agora, com relação a voltar, eu voltaria pras duas. Tranquilamente. Los Angeles eu volto, a hora que Los Angeles chamar eu vou. E Nova York eu volto também, gente, porque deixamos lá o desejo de lugares que a gente não conseguiu ir, porque não deu tempo, porque a gente ficou mal de saúde. E também com a vontade de ver uma Nova York com outra cara, né? Com uma cara de primavera, florida, solar e tal. Porque agora a gente já conheceu ela fria, com um pouquinho de neve e tal. Agora a gente quer ver o outro extremo dela, que também deve ser muito mais confortável, não deve anoitecer tão cedo e enfim, né? Uma época menos agitada pra cidade também. Exatamente, né? Sem essa correria natalina, né? Inclusive esse negócio de Nova York, a gente foi muito com aquela coisa que a gente falava no começo, né? A gente vai meio que ser o Esqueceram de Mim 2 em Nova York, a gente vai viver a experiência Esqueceram de Mim 2 em Nova York. E quando a gente chegou lá, a gente acabou vivendo mais o Meu herói de brinquedo. Meu herói de brinquedo do que o Esqueceram de Mim 2. Numa escala de filme, não foi Esqueceram de Mim 2, né? Que é aquela coisa do Kevin com a mãe dele sozinhos embaixo da árvore do Rockefeller Center. Isso não aconteceu. A gente ficou mais no estresse do Meu Herói de Brinquedo, que é o pai tentando comprar o brinquedo pro filho numa fila, num agito de uma loja lotada, estressante, o povo tudo doido. Eu acho que esse filme do Meu Herói de Brinquedo nem se passa em Nova York, mas essa é a energia que a gente teve em Nova York nessa época do ano, entendeu? E agora vamos para a próxima pergunta, que também aqui é uma pergunta dupla. MR Camila Pontes, que também é do Clube do Titi, aqui do Clube de Membros, perguntou se a gente precisou ir no médico durante a viagem. E o Felipe Batista perguntou se a gente usou algum serviço de saúde, se a gente chegou a usar também o nosso seguro viagem. E não foi nada disso, né, Lelê? Não. Primeiro que eu acho que olhando hoje, né, concluindo tudo que aconteceu, eu acho que a gente não ficou doente, não pegou nenhuma doença lá, né? Eu acho que o que rolou, falando do meu nariz e tudo, né?
Eu acho que foi uma mistura do frio, que é um frio que a gente não conhece no Brasil, né? E o ar do quarto, que eu acho que devia ou tá sujo, ou não tava limpo, também. tava secando talvez muito o ambiente. Eu acho que no final dos contos o que me deu foi uma sinusite inflamada, sinusite aguda, né? Acho que é o nome que minha mãe acabou dando. Eu acho que inflamou tudo assim, meu nariz chegou a dar uma sangradinha num dia e tava muito acumulado de pus aqui. Inclusive, vendo os vídeos depois, dava pra ver como minha cara tava inchada, né? De tanta coisa, assim. E eu acho que em alguns momentos chegou a me dar um pouquinho de febre por causa disso. Eu acho que era o corpo querendo consertar a inflamação que deu aqui, né? Mas doente a gente não ficou em nenhum momento. Não dava tosse, não dava espirro, não dava mal-estar de estar doente, né? Acho que foi uma coisa que aconteceu ali como se fosse uma alergia, algo assim, que você tem que tomar ali um medicamento de farmácia mesmo pra amenizar um pouquinho o que tá sentindo de mal-estar e esperar passar, né? Sim. Que foi o que aconteceu depois, quando a gente chegou no Brasil. O sol do Brasil, o ar de Serra Negra e... Inclusive é o que a Elisa pergunta, e Xandeco, melhorou? É isso, gente. E acabou passando naturalmente. Eu não fiquei tomando nenhum medicamento nem nada, porque não era uma doença. Foi só passando, assim. Foi muito engraçado, dias, porque né? a gente mostra no vídeo, né, que ele passou mal no voo da volta e tal, a gente chegando. Quando o Xandeco tava na estrada, gente, o sol bateu nele, eu vi Xandeco brilhar, não tô brincando. Ele começou a fazer fotossíntese, ele começou a melhorar com o solzinho, com a aguinha mineral daqui. No carro. Sentar naquele aperto, porque a viagem de ida foi maravilha, foi uma viagem executiva, com aquele banquete que deram pra gente, champanhe, uma delícia. Mas na volta vocês viram um aperto ali, o cara botando o pé embaixo de mim, me cutucando, me fazendo cócega com o pé, o Xandeco passando mal, foi uma tristeza. Então quando a gente foi ali pro carro, acho que o corpo se sentiu em casa, o sol que tava faltando, porque todos os dias que a gente ficou lá, raramente a gente viu o sol. Porque é muito prédio, né? Então não entra sol nas ruas, assim, somado ao ar frio, muito vento, porque acho que deve dar umas correntes de ar entre os prédios em Manhattan, venta muito. Sim. Aí chega uma hora que você não consegue nem respirar, parece, fica essa sensação, né? Quando a gente tava falando do ar-condicionado poluído, foi a sensação que me deu de não conseguir respirar dentro do quarto, não conseguir respirar na rua, tava tudo muito difícil. A gente se sentia mais confortável na rua, que todo mundo falava pra gente, toma cuidado, tem botador de carteira, tem isso, tem não sei o que, morador de rua. a gente se sentia mais à vontade na rua, com esses perigos todos urbanos, do que dentro do quarto, com esse ar horrível que a gente tava respirando. Mas enfim, está tudo bem e tudo mais. Agora vamos aqui pra uma pergunta que é tripla. É da Adal, né, que tá sempre com a gente, faz parte do Clube do Titi, tá sempre com a gente. Obrigadíssimo pelo carinho de sempre, Adal. Do Eric Pirulito, que também é uma figura constante. E da Joyce Newsface, que também mandou aqui, falando sobre expectativa, que lugar a gente criou muita expectativa e decepcionou a gente, que lugar a gente não tinha expectativa nenhuma e surpreendeu a gente positivamente, né? E a Joyce até colocou uma pimenta aqui, né? Ela tá perguntando que eu tava muito radiante antes da viagem, mas ela sentiu que eu fiquei meio decepcionado durante a viagem, se realmente é uma impressão dela ou se eu fiquei realmente decepcionado. Bom, vamos por partes. Eu acho que um lugar que eu não tinha tanta expectativa, era um sonho muito grande de conhecer, mas que eu não tinha tanta expectativa e superou todas as minhas expectativas, foi conhecer a Estátua da Liberdade de pertinho. É, verdade. Que inclusive é uma das coisas que muitas pessoas mandaram pra gente a dica errada pra gente. Que foi todo mundo falando, não vão até a Estátua da Liberdade. A maioria das pessoas falando, não vale, é muito frio, é muito ruim, é muito longe, tem que pagar, tem fila, tem não sei o quê, tem um outro barquinho que passa na frente dela, você consegue ver ela de pertinho, fazer a foto e vai embora. E a gente que... Eu bati bastante o pé, acho que da estátua, né? De querer... Não, acho que foi uma decisão nossa desde o início. cara. Vamos até a Estátua da Liberdade. Porque eu lembro de ser uma ideia de, tipo, cara, eu quero ir lá, eu quero ver a estátua. É sonho de criança, né? Tipo, a Estátua da Liberdade é um ícone dos Estados Unidos, no geral, quase, na maioria das coisas para ilustrar as dos livrinhos de inglês, né? Sim! E de Nova York também é uma figura. É como ir pro Rio de Janeiro e não conhecer o Cristo, né? Pelo menos no nosso pensamento. Então a gente ignorou todas essas dicas de não conhecer a Estátua da Liberdade e foi. Só que com isso, a gente foi. Olha como a gente não pode dar ouvido pras pessoas. Pelo menos da minha parte, falando, amor, eu fui meio que sem expectativa. Falei, às vezes vai ser furada, às vezes não vai ser tudo isso.
E tivemos ali um dos dias mais bonitos da nossa vida. Foi o lugar onde a gente viu não só a Estátua da Liberdade de pertinho pela primeira vez, como também vimos uns poucos, mas vimos floquinhos de neve caindo. Foi a primeira vez que um floquinho de neve tocou, quer dizer, não me tocou, mas tocou aquele casaco horroroso que eu não aguento mais olhar pra ele, de tanto que ele aparece nos vídeos, de todo o dia que eu usei. Mas foi um dia muito especial. Tava realmente muito frio? Tava. Mas tava frio na cidade inteira, né? Não fazer o quê? Mas eu acho que nem tava perfeito, né? A gente mostrou que tava me reformando, tava meio caótico, mas foi um lugar diferente, é um monumento muito grande, muito bonito, né? Tipo, é diferente do Cristo, é um outro cenário, assim, eu acho que super vale. Pra gente valeu a pena, Sim, né? valeu. Talvez você faça o mesmo passeio e você não goste e ache entediante, mas pra gente, a gente ainda pegou o primeiro horário, né? Então a gente chegou lá, tava vazio, não tinha ninguém. Exatamente. E aí que entra o lance de que roteiro de viagem é uma coisa muito pesada, é extremamente pessoal. E a gente realmente tem que ver o que a gente realmente tem vontade de fazer numa viagem. Enfim, essa foi uma coisa que superou as expectativas, mesmo sendo um lugar desejado. Agora, um lugar que a gente achou que era muito bom e que decepcionou a gente... Hotel? Pra mim foi. Mas não vale, né? Tem que ser um lugar de ponto turístico. Um lugar que parecia ser muito legal. Eu me decepcionei um pouco com a árvore de Natal do Rockefeller Center. Vale. Eu não achei ela tão... Claro, é linda, é enorme, mas não é uma... Não me retratou nos olhos tanto assim de... Ai, foi tão lindo ver. Eu achei que era uma árvore muito grande com muita luzinha. Sim. Tipo, eu achei a árvore do Bryant Park mais natalina, assim, de olhar, olha os enfeites. E criamos uma memória linda no Bryant Park também, que foi um dia delicioso. Xandeco tomando chocolate quente, a gente apreciando as pessoas se estabacando na pista de patinação. Foi maravilhoso, uma experiência deliciosa. E no Rockefeller Center, gente, bom, vocês viram, né, que foi o que a gente tentou oferecer de vídeo, de episódio, né, do canal aqui meu, como especial de Natal. E vocês puderam ver ali que realmente... tava insuportável. A árvore, muita gente até comentou falando, nossa, eu não achava que a árvore do Rockefeller Center era bem mais do que isso. A gente também achava. E é um lugar que eu acho que realmente é assim... Cara, depois eu vi que Marcos Mion postou foto num ângulo maravilhoso do Rockefeller Center. Gente, não tem como ir naquele lugar com o Marcos Mion. Ele molhou a mão de uns 4, 5 pra chegar ali. Tô te falando. Porque não tem. É uma concorrência pra chegar perto. E é muito estressante, sabe? Às vezes a gente mostra no vídeo, mostra muita gente, mostra não sei o quê. E a pessoa talvez assistindo não consiga imaginar como é que é chegar lá, estar lá, sair de lá. É estressante. Então, nesse ponto, a gente realmente ficou um pouco chateado. Acho que eu tenho até outro lugar que eu tenho vontade de voltar pra Nova York, fora de distância, sem árvore de Natal, e conhecer o Rockefeller Center, ali a parte do monumento dourado, ver de perto, porque eu sinto até que eu não fui. Eu sinto que eu tava lá, mas não vi. Porque era tanta gente. Gente, teve uma senhora que me deu uma cotovelada na costela, que eu vi estrela. Isso tudo pra ela passar na minha frente, pra ela tirar o meu lugar. E é uma coisa assim, estávamos lá naquele momento contemplando. Aguarde, daqui a pouco eu saio e você vem. Não vou ficar 1 hora aqui, é 5 minutinhos. Mas as pessoas não têm paciência, mas até entendo, tá? Até entendo, porque a cidade tá tão lotada, tá tudo tão concorrido que todo mundo começa a ficar meio estressado. O Xandeco, que eu nunca vi se exaltar com ninguém, teve uma moça lá que passou de uma forma grosseira também por ele ali, ele olhou pra ela, vai saber de que língua ela fala, espero que não seja português, porque ele olhou pra ela e fez, nojenta! Ela me olhou assim, feio, nojento. E passou, é grosseira, sabe? A gente viu muita gente mal educada, entendeu? Mas falando da árvore, eu acho que... Por exemplo, a Estátua da Liberdade a gente também não chegou tão perto. Mas de você tá olhando, assim, pra ela, você olha os detalhes. Tem coisa pra olhar, sabe? Eu achei que a árvore do Rockefeller, apesar de muito grande e bonita, você olha e você viu tudo. Porque é um enorme pinheiro com muitas luzinhas e a estrelona lá em cima. Você não fica parado admirando tanto assim, pelo menos... Pra mim, né? Eu acho que fala por mim também, porque, gente, é uma coisa que era sonho de criança. Eu assisti Esqueceram de Mim 2 e eu pensava, um dia eu quero ser eu lá, aos pés da árvore de Natal do Rockefeller Center. Aí isso se aumentou ainda mais estando em Nova York. Vocês viram, a gente mostrou um momento que a árvore tava lá já, mas ainda não tava ligada, então e ainda não tinha tanta gente na frente, porque ela não tava ligada, então a gente conseguia chegar perto, criava mais a expectativa. Teve um dia que a gente foi se acomodar no hotel, porque tava muito frio, que foi o mesmo dia da inauguração dela, e aí a nossa TV do hotel foi
foi num dos momentos que funcionou, passava normal a programação e a gente viu a inauguração, né, a estreia da Árvore num show televisivo maravilhoso com Kelly Clarkson, Backstreet Boys, Thalia. E aquilo foi criando dentro de mim uma expectativa gigantesca. Chegamos lá, não tinha como andar, não tinha como ver a árvore, não tinha ângulo pra fazer foto, pra filmar pra vocês. É frustrante, mas valeu. Experiência de vida também. E viagem é assim, gente. Eu falei antes e vou falar de novo. Quando a gente vai pra um lugar, viajar pra um lugar, a gente tá indo em rumo ao desconhecido. Então a gente pode realmente ter a realização do sonho e se frustrar com tantas outras coisas. E Nova York foi assim, e tá tudo bem, a gente não tá lamentando, a gente só tá contando a nossa experiência, né? E com relação a Joyce que falou que em alguns momentos eu fiquei decepcionado, acho que tá respondido, né? Em alguns momentos realmente você se decepciona e nos outros tantos você é extremamente feliz. Vamos para a próxima pergunta, que agora é do Prozin5246 que pergunta: Titi, se você pudesse trocar e não ter ido pra Nova York, você trocaria? Foi decepcionante? Não trocaria, gente. Acho que Xandeco também não, né? Porque assim, a gente sempre teve o sonho de ir pra Nova York meio que nessa temporada mesmo de muito frio, de neve, se tudo desse certo, pra ter neve, e de decoração de Natal, porque era o que a gente via nos filmes e a gente criou esse sonho de infância, de adolescência, e hoje, adultos, né? Depois de muitos anos de trabalho, a gente conseguiu o nosso dinheirinho pra conseguir realizar nossos sonhos. E aí, a gente foi pra lá na época que a gente queria ir. Então deu certo com relação a isso. É óbvio, como eu acabei de falar, tem uma coisinha ou outra que não sai como o esperado, mas é a experiência de cada um, a expectativa de cada um. E eu acho que se a gente tivesse ido pra Nova York num outro momento, como muita gente disse que a gente deveria ter feito, aí não aguento mais ouvir, vocês deveriam ter blá blá blá, eu não aguento mais essa frase. A gente teria ido, então, pra Nova York na primavera, e aí a gente ia voltar de lá falando assim: nossa, mas a gente precisa voltar no Natal? A gente precisa voltar na temporada de frio, na temporada de neve, na temporada de decoração de Natal, porque a gente não ia sossegar o facho, gente. Assim como não sossegamos, a gente acabou de voltar e quer ir de novo na temporada de primavera em alguma outra oportunidade futura. Então eu acho que não tem arrependimento. Decepção não é sinônimo de arrependimento, gente. E eu acho que também decepção não é o adjetivo que eu usaria pra essa viagem. Não é verdade, Xandeco? Foram muitos momentos lindos e inesquecíveis da nossa vida. Memórias criadas ali naquela cidade, que a gente nunca mais vai esquecer, inclusive, porque também temos os vídeos pra relembrar sempre. Mas isso fala mais alto do que todas as outras partes que não foram tão legais, tá bom? E agora tem a pergunta aqui que é da Cláudia Rossi 7688. Ela quer saber se a gente gostaria de conhecer outros lugares nos Estados Unidos ou agora é hora de começar a montar um roteirinho pela Europa. Inclusive ela diz que ajuda a gente com isso a custo zero. Eu acho que é assim, gente, no momento, a gente tá querendo curtir nossa casa, resolver o problema da sala, redecorar a sala, curtir muito a Lana, nossa família, nossos amigos, o nosso Brasil, o sol, o calor. No momento a gente acabou de voltar da viagem. Então a gente não tá agora tá pensando em viajar, Xandé? Não, que eu tô descansando, hein? Acho que depois de férias, todo mundo tem o direito de ter férias das férias também. Acho que a gente tem que embutir isso. Então a gente tá voltando na nossa rotina, que quando a gente vai sair de férias, a gente tá de saco cheio da rotina. Quando a gente volta, a gente tá com saudade dela. Então a gente tá curtindo esse momento da nossa vida. Agora, quanto a ir pra outros lugares dos Estados Unidos, é assim: a gente conseguiu o visto com muito custo, assim como também demorou muito tempo pra gente conseguir juntar o nosso dinheirinho pra poder fazer essas coisas. Então, nesse momento, sim, a gente tem vontade agora de conhecer outros lugares dos Estados Unidos, outras cidades, revisitar os lugares que a gente já foi pra ir em lugares que a gente quer ir de novo ou que ficou e passou batido, não deu tempo de ir. Então, assim, se for parar pra pensar em viagem daqui a pouquinho, eu acho que naturalmente talvez venha Estados Unidos de novo, porque sempre foi o nosso sonho de conhecer o país. E se hoje a gente tem a oportunidade de ir fazendo uma expedição, uma coisa meio Cristóvão Colombo, né, gente? Uma coisa de ir explorando cada pedacinho do mapa e colocando um alfinete nesse mapa de cada lugarzinho do país que a gente sempre sonhou em conhecer e a gente tem essa oportunidade, a gente vai fazer. Com relação à Europa, muita gente, inclusive outro dia uma mulher no supermercado falou: não acredito que vocês foram para os Estados Unidos de novo, vocês têm que ir pra Europa, que droga dos Estados Unidos, não sei o que, nananana. Mas a gente sempre teve o sonho de conhecer os Estados Unidos. Se a gente conseguiu esse visto, um visto que vale por 10 anos, né? Então a gente tem um foco, a gente
gente tem um ponto já, né, de partida para se organizar para viagens que realmente nos interessam. A Europa também nos fascina ali em vários pontos. Xandeco sempre fala que tem vontade de conhecer a Itália, né? Japão também, na Europa. Japão não é Europa, mas a gente tem vontade, muita vontade. Canadá a gente tem vontade de conhecer também. A gente tem vontade de conhecer vários outros lugares do mundo, sim, estando na Europa e fora dela, assim como vários outros lugares do Brasil também a gente tem muita vontade de conhecer. Mas nesse momento, gente, a gente está meio que com hiperfoco nos Estados Unidos por conta do visto que a gente tanto batalhou para conseguir. Conseguimos e é a porta de entrada, literalmente, para a realização desse sonho. E tem várias cidades lá que a gente tem vontade de conhecer, mas por enquanto, vamos deixar próximas viagens pro futuro, né? Agora a gente tem mais o que fazer aqui no Brasil mesmo. E a Terapia em Casa _podcast, que também faz parte do clubinho de membros do Titi, pergunta quando será o próximo vídeo de recebidos. Gente, próximo vídeo de recebidos precisa urgentemente ser o próximo vídeo. Porque não tem mais onde botar caixa nessa casa. Tá cheio aqui, isso aqui né? tudo, não dá pra ver que a gente não consegue virar caixa. Isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo é caixa. Tá cheio de caixa aqui. Diz que o pessoal do correio já ligou falando que tem uma caixa lá, que a gente precisa passar a pegar. Então a gente vai fazer até 2 etapas. Vai fazer o que tá aqui, abrir tudo que tá aqui e depois vai no correio buscar o resto, que não tem mais onde armazenar aqui, nem no correio. E aí a gente vai fazer no próximo vídeo, então, abrindo presentes que podem ser de Natal, do meu aniversário, que foi dia 6 de janeiro, presentes de boas-vindas ao Brasil novamente, remédio pro Xandeco, talvez a gente não sabe, uns fitoterápicos, a gente não sabe o que tem lá. A gente só sabe que tá cheio de caixa aqui, tem lá. Então o próximo vídeo vai ser já a gente abrindo as caixinhas de recebidos. Fiquem tranquilos, tá bom? E a gente sabe que vocês amam esses vídeos e esse quadro de recebidos, assim como vários outros do canal que fizeram muito sucesso por aqui no ano passado e vão voltar na programação de 2025. Fiquem em paz, tá bom? E é isso. Agora conta pra gente o que vocês acharam, o que vocês acharam das respostas que demos aqui, de todas essas histórias da viagem que não ficaram tão claras durante a viagem, né, Lelê? Mas que a gente explicou aqui agora. E quando for fazer o comentário de vocês, não esqueça de usar a hashtag foi bom, que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e marcar o seu comentário com um lindo coração, tá bom? E se você perdeu algum episódio da viagem, todos os 20 e tantos episódios estão aqui no canal, não é mesmo? Então aproveite pra fazer um Titiflix. E se tá cansado de Nova York também igual a gente, aproveita pra maratonar o restante do canal, que o canal tá cheio de vídeo bom pra deixar seu coração quentinho. Só não desgruda mais de nós.